É que o nosso povo é um povo muito místico, né? Eu acredito que o diabo tem se aproveitado disso para trazer esse misticismo que há em nosso meio. O grande problema é que isso já está afetando até a próxima geração. Tem até um rapazinho aí, de 14 anos, que ele está sendo meio criticado na internet. Só que as pessoas estão sendo agressivas também. A gente vive uma geração que as pessoas não sabem aconselhar. As pessoas só sabem criticar. E o extremismo, né? É o extremismo, né? É o Miguel Oliveira. Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós iremos mais uma vez abordar com vocês a respeito dele, o fenômeno Miguel Oliveira. Dessa feita, nós iremos compartilhar com vocês essa entrevista do pastor Carlos Cardoso no podcast Eu Acredito. O pastor falou a respeito do jovem pregador e falou também do futuro de Miguel Oliveira. É muito sério o que ele fala nessa entrevista a respeito do fenômeno Miguel Oliveira, meus amados, minhas amadas. Vale a pena vocês ficarem conosco até o final de mais esse vídeo. Prestarem bastante atenção a tudo que vocês vão ver e ouvir, para que no final vocês tirem as vossas conclusões e compartilhem conosco a vossa opinião, porque para nós é sempre muito importante. E não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho da notificação, optando por todas as notificações, para que vocês sejam notificados todas as vezes que a gente adicionar um conteúdo novo aqui no canal. Eu entrei em contato com ele. 14 anos, pastor. Eu fui ver o trabalho dele. Dá para ver que tem um dom, tem um ministério, tem a chamada de Deus, que precisa de orientação, de conselho, de mentoria, sabe? A gente tem, eu sou, vou dizer que sou amigo, né, mas conhecido do Alex Silva. Você chegou a ver o Alex Silva? Sim, começou muito cedo, né? Cedo. O Alex Silva, quando ele começou o ministério dele, era da Bahia. Eu acompanhei, foi uns amigos meus de São Paulo, levaram ele para São Paulo. E aí um empresário pegou ele saiu na capa do Globo, como um dos pregadores, né? Ele ia pra África. Aí ele foi pra Angola. Era bom você trazer o Alex. O Alex tem um testemunho muito forte que eu tenho que contar dele. Aí o que acontece? Só que o Alex soube lidar. O que estraga pregador e cantor hoje? É não saber lidar com o povo. Quem estraga pregador e cantor no Brasil é povo. O povo idolatra pregador bom e idolatra cantor bom. Então, por exemplo, eu já de dividir púlpito assim com algumas vou colocar bem entre porque celebridade gosta, porque dá nojo. O povo querendo tirar foto, o povo, você tá entendendo? A pessoa é humilde, você conversa depois no hotel e tal, você vê que não tem nada daquilo. Mas o povo, se a pessoa não sabe, se o camarada não souber lidar com aquilo, ele acha que é ele. É. Então, se esse menino se consertar nessa questão, e aí quem é o pai da criança? É o Marcinho, o profeta Marcinho. E o Marcinho, ele tem uma história de profeta. Marcinho, em São Paulo, muito respeitado, tá? Não tô aqui dizendo de agora, porque de agora não... Mas o Marcinho chegava em qualquer ambiente e ele era muito respeitado. Não como um revelador barato, mas como um profeta de Deus, que atraía Deus para a terra. Esse Miguel, ele tá congregando com o Marcinho. E ele, então, até a ponto que pegaram lá a questão da língua estranha, que foi a mesma. O mistério da América, né? The King, the Power of the Best. E aí o que acontece? King, the Power... Falta de maturidade. Agora, se, por exemplo, o caminho do Alex. O Alex hoje é um cara casado, um grande homem de Deus, centrado. Pregador do evangelho, centrado. Quer dizer, o Alex foi para Angola naquela época, como criança.
Eles tiveram que tirar ele do ginásio com um cerco de gente. O povo ficou maravilhado. Uma criança ser usada por Deus como ele. Foi recebido como príncipe mesmo na Angola. Mas nunca subiu pro coração dele. A ponto que ele é o mesmo Alex. Você tá entendendo? Mas Deus usa a criança, chama a criança, né, pastor? Com certeza. Eu não vou tirar o mérito, né? Porque a palavra é de quem? De Deus. É de Deus. Agora, o problema é em quem ele vai se espelhar nesse âmbito, né? Porque se ele cresce num ambiente que a revelação é mais forte que a palavra, ele pode dar mais crédito ao quê? A revelação. E aí ele vai se perder. Pode se enveredar por um caminho porque quer revelar sempre, quer profetizar sempre. E eu acredito que Deus profetiza, mostra as coisas, dá visão. Deus fala através de profecia, no caso. Mas eu não acredito que seja toda hora. Tá em um ambiente lá que tem 20 pessoas. Deus tem que falar particularmente com as 20 pessoas. Não pode ser através da sua palavra que edifica todo o corpo. Meu amado irmão, minha amada irmã, o pastor Carlos Cardoso falou algo aí que tem muito a ver com aquilo que eu entendo e que de fato para mim está errado se assim é feito. Ele diz aí o seguinte: se eu me congrego numa igreja que prioriza, enfatiza muito mais a revelação, a profecia e a visão do que a própria palavra do Senhor, eu estou correndo um sério risco de alicerçar a minha vida com Cristo nessas coisas. De alicerçar a minha vida com o Senhor muito mais na revelação, muito mais na profecia e na visão do que na própria palavra do Senhor. Então veja só, meus amados e minhas amadas. Se eu me congrego numa igreja que enfatiza e prioriza muito mais a manifestação do poder do que aquele que é a origem do poder, aí eu estou realmente correndo um sério risco de alicerçar a minha vida muito mais no milagre, muito mais na revelação, muito mais na profecia e na visão do que no próprio Cristo. E aí vai ser ruim para a minha vida, aí vai ser ruim para a minha vida com Jesus. É o que eu entendi aí e eu concordo com isso. Eu digo para todos quando me pedem a minha opinião. Eu digo, meu amado, minha amada, se você vai num lugar onde você percebe que ali se prioriza muito mais a manifestação do poder do que aquele que é a origem do poder, não dá para você ficar ali, porque nada é maior do que o próprio Cristo. A revelação vem dele, ou seja, é menor do que ele. A visão vem dele, ou seja, é menor do que ele. A profecia vem dele, ou seja, é menor do que ele. A cura, o milagre, a restauração, a restituição, a bênção vem dele, ou seja, é menor do que ele. Então eu prefiro muito mais ele do que tudo aquilo que é menor do que ele. Você está compreendendo? Agora, por eu priorizar Jesus, por eu priorizar a palavra de Jesus, tudo aquilo que me faz necessário será consequência. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai alicerçar em mim uma fé, uma crença inabalável, e aí tudo será possível a mim, porque eu creio em tudo aquilo que Cristo diz, em tudo aquilo que Cristo fala por meio de sua palavra. Então foi o que eu entendi aí. Outra coisa, o nosso amado pastor que está à frente do podcast Eu Acredito, que é o entrevistador, ele diz aí, o que acontece muitas das vezes com quem alicerça a sua vida em Cristo e com Cristo na manifestação do poder, na revelação, na profecia e na visão, é de que todo culto ele quer revelar, todo culto ele quer profetizar, todo culto ele quer passar visão. Sabe por quê, meu amado, minha amada? Porque não tem palavra. Porque não tem palavra. E quando tem, deixa de ministrar a palavra para se alicerçar, se firmar
e viver somente na manifestação do poder e pela manifestação do poder. E aí, segundo o pastor Carlos Cardoso, e aquilo que eu entendo, está errado. O certo, é priorizar o Senhor Jesus, que é a origem de tudo e é maior do que tudo. E aí aí ele começou a revelar nome e tal, e aí utiliza-se de mecanismo que os reveladores estão fazendo. E aí a gente sabe, não quero dizer aqui que Deus não revela nome, mas primeiro que para mim não edifica em nada alguém revelar meu nome, eu sempre tinha isso. Que eu sei meu nome e eu sei que eu tenho o nome escrito no livro da vida e eu vou morar no céu, então para mim a pessoa revelar meu nome, meu CPF, meu RG, não muda nada na minha vida. É tipo, revelar nome, a gente até tem respaldo bíblico, né? Jesus chegou para Zaqueu, desce depressa. Jesus revelou para Ananias, né? Vá até a rua, chamada à direita, onde você vai encontrar um homem por nome de Saulo e tal. Aí Ananias reconheceu quem era ele. Então, biblicamente tem agora CPF, RG, placa de carro. A gente não tem um respaldo bíblico para que Deus revele essas coisas. Então, se eu tiver maturidade de lidar, né? Tenha, por exemplo, olha só, tem uma menina, não sei se você lembra da Ana Vitória, uma menininha que pregava nas praças. Ah, sei. Ela saiu na mídia agora pedindo perdão à comunidade por tudo aquilo que ela pregou contra. É mesmo? Foi. Aquela moreninha que saía pregando... Isso, sim, tá aí agora na bem mídia. antes de Vitória Souza e tal, né? Sim, uma pequenininha. Eu lembro a moreninha que cantava e pregava. Então, ela pediu perdão à comunidade por aquilo que ela pregava sem saber. E tal, né? A palavra dela. Quer dizer, subiu muito, cresceu muito, tinha muita visualização, tudo quanto é lugar, Facebook, YouTube. Eu saio dos irmãos com a paz do Senhor! E o que acontece? Se a pessoa souber lidar, e outra coisa, dinheiro, né? Por quê? Qual é a verdadeira motivação dele e quem tá por trás? Porque, querendo ou não, a gente tem a Vitória Souza, né? Que foi um fenômeno, né? Tem ele agora que aparece na mídia. Você vê, a Vitória falou publicamente que ela não fala de Cristo, de Bíblia, de coisa, de santidade, essas coisas no Instagram dela, porque não dá engajamento. Negou Jesus. Você tá entendendo? Então, assim, a gente vê que esse povo já nasce sem raiz. E isso nos faz lembrar da Lana Holder, né? Então, muita gente não sabe, por exemplo, a mãe da Lana Holder, você sabe quem é a mãe da Lana Holder? Não. A mãe da Lana Holder se chama Elizabeth Marinho. Você lembra de um poema muito antigo da Pirelli, que a mulher se transformava numa pantera? Acho que não é da minha época, não, pastor. Eu tenho 43 anos. Eu sou novo, pastor. Mas ela foi capa de Playboy, a mãe da Lana Holder, mas ela se converteu. Pensa numa pregadora, tá? Elizabeth Marinho. A mãe da Lana Holder, ela prega mais que a Lana Holder. E o que aconteceu? A Lana Holder, em 6 meses de conversão, ela teve aula nos Estados Unidos, entre aspas, teológica, e ela voltou e a Elizabeth já tinha congresso no Brasil inteiro e encaixou ela. A Lana Holder nunca pregou num culto, num lar, numa praça, nunca foi rejeitada no altar. Ela já começou meteórica. E o que ela não tinha? Sustentação. Meu amado irmão, minha amada irmã, no meio disso tudo estão as ovelhas do Senhor. As ovelhas que ficam, muitas das vezes, correndo para cá e para acolá, na esperança de encontrar o Jesus prometido. O Jesus que vai revelar, que vai profetizar e que vai passar visões. Aqui na nossa localidade, o cenário que nós observamos, meus amados e minhas amadas, é esse cenário. Um cenário que se cumpre aquilo que está escrito na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte, que haveria de chegar um tempo que as ovelhas iriam correr para todas as direções em busca de encontrar Jesus. O Jesus que revela,
o Jesus que profetiza, o Jesus que passa visões, o Jesus que promete uma vida fácil, uma vida de facilidade. E nós temos observado que, de fato, isso tem acontecido, isso vem acontecendo. A palavra do Senhor diz que alguém chegaria com as ovelhas e diria assim: Jesus está lá na rua de cima. E aí as ovelhas iriam correr para a rua de cima na esperança de encontrar Jesus. De repente, chegando lá, Jesus veio, Jesus passou, mas já não está mais aqui. E de repente alguém diz: agora ele está lá na rua da parte de baixo. E aí as ovelhas se reúnem e correm para a rua da parte de baixo, porque alguém disse que Jesus agora está lá. E de repente não está mais. E alguém vem e diz assim: eu ouvi dizer que Jesus agora está na rua da esquerda. E as ovelhas se reúnem e vão para a rua da esquerda. Chega lá, Jesus não está. Se já esteve, se esteve, já foi, já passou e foi. Mas alguém diz assim: eu passei ali e alguém comentou que Jesus agora está na rua da direita. E aí as ovelhas se reúnem e vão todas para a rua da direita, meus amados e minhas amadas. E assim tem sido. Assim tem sido. A palavra do Senhor nessa questão nos revela esse contexto. Um contexto de que uma boa parte das ovelhas ficam correndo para diversas direções, principalmente quando se diz que ali vai estar um profeta ou uma profetisa que revela o profundo, o oculto, o escondido, que passa profecias e que transmite visões. É assim que a gente tem visto o cenário, é assim que o cenário se revela, meus amados e minhas amadas, por meio do comportamento e das atitudes de algumas ovelhas. Ovelhas que se tornam alvo, um alvo fácil para a obra do engano, meus amados e minhas amadas, fazendo cumprir a palavra do Senhor, fazendo cumprir aquilo que diz na palavra de Deus. Porém, as ovelhas se tornam alvo do engano, de obras do engano, porque não observam as Escrituras, porque não observam aquilo que a palavra de Deus fala e ensina a respeito das obras do engano. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É a palavra do Senhor que diz que nós devemos examinar se de fato procede ou não de Deus o comportamento, as promessas, as visões, as revelações, as profecias. A palavra de Deus orienta que as ovelhas busquem se munir de informações por meio da palavra do Senhor, por meio dos ensinamentos de Cristo, para buscar discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem do Senhor. Mas, meus amados e minhas amadas, infelizmente, as ovelhas têm sido conduzidas, uma boa parte, conduzidas a se apartar da palavra e se agarrar à manifestação do poder, a se agarrar nas revelações, nas profecias, nas visões, nas curas e nos milagres, muito mais do que na palavra do Senhor, que é a origem de tudo, que é a origem de tudo. Que é o que todo pregador passa, né? Ser rejeitado no púlpito, chegar no púlpito e não ir bem. Não tem aquela... Tem. Aquela coisa, o pastor olhar pra você, te desprezar, bater nas tuas costas e Deus te abençoe, você com a palavra queimando ali, querendo a oportunidade e não ter, né? E aí, muitas das vezes, em qualquer lugar você querer pregar, né? Você me der lá na casa, eu quero pregar lá hoje. Eu mesmo só ficava no círculo de oração que eu sempre também. furava pregador e as irmãs me chamavam daí. Vamos aproveitar que o Fábio tá aqui? Você já tava lá preparadinho. Já tava lá queimando lá. E esse povo não tem. Então, assim, a estrutura
a gente pega nisso, é nessas provações mesmo, de alguém olhar para você grita muito, você fala, né? Então, assim, se ele souber lidar com todas essas críticas e entender que a palavra é a melhor coisa que ele carrega... E ele tem, Qual é viu? o nome do menino? É Miguel Oliveira. E ele tem, porque eu assisti, ele tem um bom desenvolvimento pessoal, uma boa postura, tem o dom, tem o chamado. Se ele investir ali na palavra, ele tem de Deus, ele tem um chamado, tem uma vocação. Eu até conversei com ele ontem, eu falei, irmão, pega essas críticas, porque para mim não existe crítica construtiva, existe crítica. A forma como você recebe é que ela vai se tornar construtiva ou destrutiva. Pega elas e constrói alguma coisa. Analise bem aonde você está errando e comece a acertar. Porque 14 anos, a galera tá macetando mesmo. As palavras são duras. Eu vejo gente chamando ele de filho do diabo, aprendiz de feiticeiro, filho do Satanás. Meu Deus, é muito pesado para um garoto de 14 anos. Se a gente aconselhar, a gente pode de fato suscitar um profeta, um apologeta nessa nação. Agora, se ficarmos criticando, a gente pode perder uma alma futuramente, né, pastor? Igual tem que tomar esse cuidado, né? Tem que cuidar, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Porque não pode se tornar igual aquele cara aí, o pastorzão agora que tá dizendo que Jesus não dá felicidade para ninguém. E aí entra na questão, né, o que é de Deus, né, que foi o conselho de Gamaliel, quando prenderam Pedro, né? Se for verdade que eles estão pregando, nós estamos indo contra Deus. Se não for, mas o que Gamaliel diz, solta eles. Se Deus é verdade tudo que eles estão falando, vai permanecer. E a mesma coisa a gente fala sobre essas questões. Se for de Deus, permanece. Se não for, vai vazar. E aí a culpa é de quem? É um conjunto de coisas, mas quem tem Cristo enraizado no coração não vai se abalar por qualquer situação, né? Não se perde, né? Não se perde. Na verdade, aqueles que são de Deus, o próprio Deus dá sustentabilidade. Deus dá raiz. Ele vai ficando enraizado. Deus cuida dos seus. Meus amados, minhas amadas, a situação está ficando cada vez mais difícil mesmo. O próprio Cristo diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Vocês são destruídos por falta de conhecimento. Então, meus amados e minhas amadas, esse é o cenário. Esse é o cenário que uma boa parte das ovelhas do Senhor Jesus Cristo vivem. Correm para todas as direções. Correm para todas as direções na esperança de encontrar Jesus. O Jesus que faz promessas de facilidade, faz promessas de uma vida fácil, de uma vida sem renúncia, de uma vida sem compromisso, você está entendendo? Porque na cabeça dessas ovelhas é colocado a seguinte coisa: basta você ter fé e ter Jesus no coração, e aí você vai receber dele tudo o que você deseja. Quando não é assim, nós sabemos muito bem que tudo requer um preço, tudo requer um esforço, meus amados e minhas amadas, mas as ovelhas precisam se atentar, precisam se acordar. Uma boa parte das ovelhas do Senhor precisam se acordar. Você quer ver uma coisa? Aqui na nossa região, se você colocar um anúncio dizendo que nós iremos ter 2 horas de ensinamento bíblico no culto, não aparece ninguém. Para não dizer que não aparece ninguém, aparece sim, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, se você anunciar que vai ter 2 horas de culto, de revelação, profecia, visões, milagres, bênçãos, vitórias, lota o local. O local lota que fica a gente até do lado de fora. Infelizmente,
Esse é o cenário que a gente observa aqui na nossa região. Claro que não é em todos os lugares, não é em todas as igrejas. Afinal, aqui na nossa região, muitas igrejas ainda se mantêm priorizando a palavra do Senhor e os seus ensinamentos. Mas, infelizmente, em alguns lugares o cenário é esse. O cenário é esse. Promessas são feitas de que Jesus vai mudar a tua história, de que Jesus vai mudar a tua vida. Venha, 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 porque a partir de hoje nunca mais serás a mesma pessoa e nunca mais irás viver do jeito que tu tens vivido. Jesus vai mudar tudo. E a pessoa chega lá, às vezes dá 300 pessoas, 400 pessoas, 100 pessoas. Em meio a todas essas pessoas, apenas 2 ou 3, de fato, ou 4 no máximo, foram chamadas lá na frente para, de fato, receberem, sim, uma revelação, uma profecia, uma visão. Enquanto o restante esmagador das ovelhas ficam apenas vendo e ouvindo, na esperança de que, de repente, o profeta, a profetisa lhe enxergue e lhe veja em meio à multidão. Às vezes não acontece. Às vezes a maioria das ovelhas voltam para suas casas decepcionadas, mas na esperança de, quem sabe, no próximo culto o profeta vai lhe enxergar, a profetisa vai lhe ver, e aí vão receber a profecia, a visão e a revelação. Meu amado irmão, minha amada irmã, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho da notificação, optando por todas as notificações para que vocês sejam notificados todas as vezes que a gente adicionar um conteúdo novo aqui no canal, porque fazendo assim, vocês ajudam bastante no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Em se tratando do jovem pregador Miguel Oliveira, eu tenho certeza no meu coração que ele vai ser tudo aquilo que Deus quer que ele seja. Ele vai ser tudo aquilo que Deus já projetou para que ele venha ser e para que ele venha fazer, realizar em o nome do Senhor Jesus na face dessa terra. Tenho certeza que Deus escolheu esse jovem, este pequeno jovem, para fazer coisas grandes na face dessa terra em o nome do Senhor, principalmente pregar a palavra, evangelizar as almas e arrebatar vidas para morar eternamente com Deus no céu. Precisa amadurecer? Precisa. Vai amadurecer? Vai. Com certeza vai. E ele vai ser e vai se tornar tudo aquilo que Deus quer que seja e que se torne, para que ele possa dar continuidade à sua missão, ao seu ministério designado por Cristo Jesus. Nós vamos continuar orando para que tudo dê certo e tudo aconteça na vida desse jovem pregador conforme a vontade de Deus. Fique com o Senhor, que Deus abençoe a todos. Agradeço de todo o coração pela companhia, pela audiência. Até o próximo vídeo.